Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Antes de iniciar o assunto, a própria propaganda que o Marcos comentou, queria agradecer a oportunidade de conhecer essa casa, de conhecer vocês, de rever alguns amigos e de poder compartilhar um pouquinho do muito pouquinho que nós sabemos sobre doutrina espírita. Eu costumo dizer que é um pouquinho, na verdade, do praticamente nada que nós sabemos sobre o Consolador prometido. Naquele texto extraordinário registrado pelo evangelista João, quando no capítulo 14, entre os versículos 15 e 16, Jesus promete que se nós o amássemos, observaríamos os seus mandamentos, e ele rogaria ao Pai, e o Pai nos daria, ou nos enviaria, outro Consolador. Então, bendita a doutrina espírita que nos reúne em pleno domingo à noite. Eu, particularmente, tenho uma admiração muito grande por toda a casa espírita que funciona no fim de semana. Raramente você vai ver casas... Aqui em Rio Preto talvez vocês tenham um índice um pouco maior, mas raramente vocês vão ver casa espírita funcionando em sábado à noite, em domingo à noite, que é dia que a espiritualidade precisa de nós. É dia em que o pessoal bebeu, comeu em excesso, usou coisas que não devia, fez coisas que não devia, a espiritualidade inferior está mais alvoroçada e as casas têm que estar abertas para servir de hospital. Então, parabéns por manter a luz do Evangelho acesa em plena noite de domingo. Eu queria fazer uma pequena propaganda aqui, na verdade não é minha, é do maior portal espírita do planeta hoje, chamado Rede Amigo Espírita. Que hoje, como eu disse, o maior portal espírita do planeta, reunindo 45 mil espíritas cadastrados, em torno de 22 a 25 mil acessos diários, e com 13 estudos ao vivo durante a semana. Um deles é o nosso, realizado no sábado de manhã, pautado no livro Estudando a Mediunidade de Martins Peralva. Aqueles que quiserem assistir, a gente posta no Facebook. Pode adicionar a Rede Amigo Espírita no Facebook. O primeiro perfil da Rede Amigo já atingiu 5 mil amigos, não pode mais. Mas a Rede Amigo Espírita 2, ainda cabe muita gente. Pode adicionar a gente no Facebook também. Eu autorizo, estou pedindo para fazer isso, para a gente poder conversar sobre doutrina espírita, tá? Então aqui são postados todos esses 13 estudos semanais, fora o material dos maiores palestrantes do Brasil. Haroldo Dutra, Divaldo Franco, todo mundo é postado ali. O Zé faz um trabalho extraordinário. Queria divulgar também o blog da Casa Espírita que nós frequentamos lá em Severínia, que é onde nós postamos o nosso estudo e fica um pouco mais fácil de achar. Portal de Luz Severínia. Blog, que é um G, spot.com. Nesses dois sites vocês vão encontrar muito material para baixar, inclusive, baixar gratuitamente, você baixa à vontade, tá? Para a gente poder trocar ideia sobre doutrina espírita. Mais ou menos na metade do século XX, o poeta escreve uma canção, uma música, que ficaria imortalizada na voz de vários cantores. Vários artistas optaram por registrar essa música através da sua voz, tamanha a beleza poética dessa canção. E o refrão dela chama muito a nossa atenção. O refrão diz assim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Não obstante a beleza poética do refrão, eu acho que ninguém nega o quanto isso é bonito no sentido poético, mas nós espíritas somos obrigados a não concordar com esse refrão. Alguém concorda com isso? Tristeza não tem fim? Só se você tiver com depressão. Aí talvez você concorde. Particularmente eu não consigo concordar com isso não. A doutrina espírita vem nos mostrar que se as fases de paz, de tranquilidade, de felicidade, de equilíbrio têm fim, as fases de dificuldade, de dor, de sofrimento também têm. E graças a Deus que é assim. Como Chico Xavier chega a dizer em uma das passagens extraordinárias da sua vida, tudo passa. Isso também passa.
Jesus, o mentor espiritual do planeta, o Messias, o Cristo, enfim, pode chamar como você quiser. No texto moralmente mais extraordinário de todo o Evangelho, que nós o conhecemos como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, e é interessante a gente sair um pouquinho aí para fazer uma observação, né? Sair da linha de raciocínio, porque às vezes nós não temos maturidade para entender as proporções espirituais do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Esse texto é tão extraordinário, que Mahatma Gandhi, não sendo cristão, eu acho essa informação extraordinária, cara. Um espírito mais maduro, mas que encarna fora do cristianismo para levar a mensagem de paz a determinada cultura ou determinado povo, chegou a dizer que se todos os livros sagrados, se todos os livros religiosos da história da humanidade se perdessem, mas nós conservássemos uma cópia do Sermão da Montanha, nada se perderia. Então percebamos o que Gandhi conseguiu entender e nós cristãos não conseguimos. O Sermão da Montanha, ele é simplesmente um resumo de todo o Evangelho. E ele, Jesus, inicia o Sermão da Montanha pelas chamadas bem-aventuranças. O codificador Allan Kardec, ele vai sintetizar, ele vai resumir todas as bem-aventuranças que falam sobre a nossa dor, sobre o nosso sofrimento, sobre as nossas dificuldades, naquela bem-aventurança que deu título ao capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que vai pautar o nosso bate-papo na noite de hoje. Nós gostaríamos de comentar: bem-aventurados os aflitos. Certamente, um dos capítulos mais importantes de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque não há na Terra, sendo um mundo ainda atrasado, não há quem não sofra. Então nós precisamos entender por que sofremos. O comentário de Allan Kardec sempre é muito maduro, muito profundo no seu sentido filosófico. Mas Kardec se superou nesse capítulo. Quem leu com atenção e entendeu o que Kardec quis dizer ali, fica maravilhado com a inteligência desse espírito que encarnou com essa tarefa ou com essa missão de codificar a doutrina espírita. Mas aqui é necessário entendermos o que significam esses termos. Bem-aventurado. O que é isso, gente? Quando eu digo que alguém é bem-aventurado, eu estou dizendo que essa pessoa é o quê? Quem me ajuda? Isso, os encarnados agora, por favor. É assim que funciona, viu, gente? Não se assustem. Alguém me ajuda? Feliz. Felizes os que sofrem. Bem-aventurados os aflitos, é isso. Felizes os que sofrem. Mas, espera aí. Alguém aqui consegue ficar feliz quando está sofrendo? Levante a mão, por favor. Quando a dor bate na tua porta, você olha para ela e fala: graças a Deus, seja bem-vinda, filha. Tem até um café na mesa para você. Tem pão de queijo, como é que chama? Requeijão e Coca-Cola geladinha. Alguém consegue? Então Jesus errou ao dizer bem-aventurados os aflitos? Qual é o objetivo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo? Nos ajudar a entender por que Jesus falou que nós somos bem-aventurados quando estamos sofrendo. Se você entendeu isso, você já entendeu a essência do capítulo. O objetivo de todos os comentários de Allan Kardec é fazer com que a gente entenda o que Jesus quis dizer. E nesse caso, Kardec está nos ajudando a entender por que Jesus disse que nós somos bem-aventurados quando estamos sofrendo. E é aí que, na sua inteligência, Kardec vai começar o seu comentário fazendo uma pergunta que coloca todos nós contra a parede. Se Jesus diz bem-aventurados os aflitos, Kardec pergunta assim: como posso ser um bem-aventurado se eu estou sofrendo? Você já se fez essa pergunta? Alguém já se fez essa pergunta? Como é que eu posso me dizer feliz se eu estou sofrendo? É uma estratégia de análise de texto. É uma pergunta contrapondo o título. Como posso ser feliz, como posso ser bem-aventurado, se as coisas não estão acontecendo como eu quero? E é aí que ele vai usar de toda a sua maturidade para discorrer sobre vários subtítulos, e se o tempo nos permitir, nós queremos comentar os 5 primeiros. Ele começa falando sobre justiça das aflições.
Mas é necessário raciocinarmos um pouco, porque a doutrina espírita nos ensina isso. Raciocine, pense. Use a sua mente, use a sua capacidade de pensar. Nós espíritas não aceitamos nada porque nos disseram. A gente aceita porque entendeu. Porque o segredo da fé espírita, da fé raciocinada, é o entendimento. Não foi à toa que nos foram dados tantas obras extraordinárias para estudar. É para a gente buscar o entendimento dos fenômenos, dos fatos da vida, para que a gente se fortaleça na fé. Fé raciocinada é isso. E quanto mais raciocinada, mais lógica, mais ela se torna inabalável, como Kardec nos diz no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que fé inabalável só seria aquela que encarasse face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então Kardec inicia o texto pela justiça das aflições. Mas espera aí, nós estamos falando de que justiça? Nós estamos falando da justiça humana ou estamos falando da justiça divina? Quem me ajuda? Nós estamos falando da justiça divina. Nós estamos falando da justiça que é pautada na lei de Deus. Tão perfeita quanto o próprio Deus. Então é necessário entendermos isso. E por que isso é tão importante? Porque nós precisamos entender o seguinte: Deus erra? Sim ou não? Deus não erra? Tudo que está acontecendo na tua vida está acontecendo de forma correta? Com toda certeza do mundo. Se tem alguma coisa errada, é no nosso uso do livre-arbítrio. Não é culpa de Deus. Não tem nada injusto acontecendo em nenhuma ponta desse universo cujo tamanho, cuja proporção é incomensurável para a nossa mente. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do Deus que a doutrina espírita nos ensina. Só a galáxia que nós vivemos, calma, não vou dar aula de ciência, viu? Não é esse o meu objetivo, mas é para a gente começar a entender. Só a galáxia que nós vivemos, de uma ponta a outra, no seu comprimento, ela tem 100 mil anos-luz. Alguém sabe o que é 100 anos-luz? 100 mil anos-luz? Se você andar na velocidade da luz, quanto que é mesmo, gente? Quem me ajuda? 300 mil quilômetros por segundo. Teu carro anda isso? Tenho certeza que anda isso em segunda marcha, não precisa nem por terceira, né? Pois é, se você andar em 300 mil quilômetros por segundo, você vai demorar 100 mil anos para atravessar uma galáxia, que não é nem a maior do universo. Segundo a ciência, esse universo tem em torno de 200 bilhões de galáxias, algumas até muito maiores do que essa, do que a nossa. E a ciência calcula a idade do nosso universo, se eu não estiver enganado, em torno de 13 bilhões de anos. Mais ou menos. Mas é interessante notar, porque o Livro dos Espíritos nos diz uma resposta dada pelos Espíritos a Kardec, que Deus nunca esteve inativo. Então, eu me permito pensar. Se o nosso universo tem 13 bilhões de anos, antes de 13 bilhões de anos, o que Deus ficou fazendo? Ele não pode ter ficado fazendo tricô, nem jogando truco. O que ele ficou fazendo? Então a própria ciência, pautada nessas informações, vai trabalhar não mais com o conceito de universo, mas o conceito de multiversos. O nosso universo seria uma bolha dentro de outros universos paralelos. Você está entendendo o tamanho do Deus que a doutrina espírita nos ensina? Ou será que a gente ainda está no Deus tribal? Ou será que a gente ainda está no Deus da nossa casa de oração? Da nossa religião. E se você não for da minha religião, você está lascado com esse Deus. Olha o tamanho do Deus que a doutrina espírita nos ensina. Mas André, por que você está trabalhando com esse conceito? Você veio aqui para me fazer ficar confuso com o tamanho de Deus? Não, eu vim aqui, e Kardec fez isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, para fortalecer a nossa fé. Porque um Deus que toma conta disso tudo, perdeu o controle da tua vida? Perdeu? Um Deus que toma conta de... Vamos deixar por um universo só por enquanto. Um Deus que toma conta de um universo com 200 bilhões de galáxias, não pode ter perdido o controle da nossa vida. E Ele não erra. Significa que tudo que está acontecendo na nossa vida tem uma causa.
que é um dos preceitos mais extraordinários que Kardec trabalha nesse item, justiça das aflições. Tem duas frases de Kardec ali, no mínimo, que a gente precisa comentar aqui com vocês. Uma delas é essa que eu acabei de citar. Tudo que nos acontece, todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, todos os nossos sofrimentos têm uma causa. E se Deus é justo, a causa é justa. Opa, significa que se nós estivermos sofrendo, quem plantou isso? É novidade que eu estou falando? Vocês já ouviram isso, né? Mas a gente ouve isso toda semana e continua reclamando. Vocês são assim ou eu também? Ou só eu? Desculpa. Interessante, né? A gente sabe isso, lê isso insistentemente, mas a dor bate na nossa porta, a gente continua fazendo as mesmas coisas. Esse que é o problema. Nosso problema não é de conhecimento, nosso problema é de prática. A gente sabe o que fazer. Então percebamos quanto a doutrina espírita contribui para fortalecer a nossa fé. Se esse capítulo não mudar a nossa maneira de enxergar as dificuldades, não tem motivo para a gente estar estudando tanto. Aliás, todo o estudo espírita tem por objetivo fazer com que a gente mude a maneira de enxergar a vida e, por consequência, mude a maneira de viver. Se a gente está lendo tanto, está estudando tanto, mas não está alterando a nossa conduta, por que motivo que a gente está esfregando o nariz nos livros e lendo aí tantos livros, se não está havendo mudança, se não está havendo alteração de conduta? Entendamos, Deus não erra. É a perfeição absoluta, naquele conceito extraordinário comentado por Allan Kardec no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Existem dois tipos de perfeição. A perfeição absoluta é exclusivamente de Deus. Mas tudo que não é absoluto é relativo. Quem é o exemplo de perfeição relativa ao qual nós temos que nos espelhar? Questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem e que deve servir de guia e modelo à humanidade? Os Espíritos respondem: vede Jesus. Jesus é o modelo de perfeição relativa, porque a perfeição absoluta não é possível a nós, criaturas. Mas entendamos que tudo que está nos acontecendo foi plantado no passado, porque eu não posso colher o que eu vou plantar no futuro, eu não plantei ainda. Tudo que está nos acontecendo foi plantado por nós mesmos. Porque eu não sei se aqui em Rio Preto é assim, mas lá em Severino é um tal de nego falar que está sofrendo por causa do marido, e está sofrendo por causa da esposa, e está sofrendo por causa do filho, está sofrendo por causa do chefe, está sofrendo por causa do empregado, está sofrendo por causa de espírito obsessor. Aqui em Rio Preto é assim também, Marcos? É interessante, porque antigamente, quando a gente não era espírita, de quem que era a culpa mesmo, gente, em termos de pressão espiritual? Não, a gente não era espírita. O demônio. Demônio, capeta, satanás, você chama como você quiser. Agora a gente não acredita mais numa divindade do mal. Para nós não existe mais diabo, capeta, satanás, mas existem os. Então a culpa é dos. Só mudou de nome, né? A culpa nunca é nossa, vocês perceberam? Aqui em Rio Preto é assim também? Pois é, achei que numa cidade maior, mais instruída, essas crenças fossem caindo, né? Mas pelo jeito acho que não cai não, viu? Pelo tamanho da cidade, não. É pela maturidade do espírito imortal mesmo. Quando é que a gente vai chamar a responsabilidade para nós? Quando é que a gente vai olhar para nós mesmos e falar: meu Deus, quem plantou isso fui eu. E se quem plantou fui eu, adivinha quem tem que colher? Parece que a gente não quer entender isso. Tudo que nos acontece tem uma causa, foi plantada por nós mesmos no passado. E entendamos a sabedoria de Deus, quando Ele nos mostra, através de Jesus e através da doutrina espírita, que essa colheita não tem por objetivo a punição. A lei de Deus não é punitiva. A lei de Deus é educativa. Sabe o que Deus quer? Que a gente aprenda com o erro, e quando testado de novo, que a gente mude o plantio. Se a gente está sofrendo, eu apostaria que a maioria de nós aqui ou está, ou já aconteceu, ou ainda vai acontecer, porque Kardec nos ensina no livro Céu e Inferno, que o sofrimento é inerente à imperfeição. Todo espírito imperfeito sofre. Até você virar um espírito puro, alguma coisa desagradável vai te acontecer. Com o objetivo de aprendizado, jamais de punição.
Então o que Deus espera? Que a gente altere o nosso plantio. Se nós estamos sofrendo, já sofremos ou ainda vamos sofrer, isso tudo tem um objetivo: forçar, desculpem, mas não tem outro termo para citar nesse caso, forçar a gente a repensar o plantio. Tem uma frase que eu acho extraordinária, que é atribuída a Albert Einstein, não sei se é dele mesmo, porque hoje é um tal de colocar frase na boca dos outros, né? Tem frase no Facebook que eu já vi na boca de Chico Xavier, de Valdo Franco, Papa Francisco, Papa não sei o quê. Gente, essa frase já foi para a boca de uns 4, 5. Então essa frase é atribuída a Einstein, a gente nunca sabe se é dele mesmo, mas a frase é extraordinária, que diz assim: não há prova maior de insanidade do que fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Sabe quando que a gente vai parar de sofrer? Ou pelo menos vai começar a equacionar o nosso sofrimento? Quando nós alterarmos o plantio. Quando a gente parar de plantar coisa errada e começar a plantar coisas boas. Então vejamos que tudo que nos acontece tem uma causa. E é impossível nós colhermos dor por erro dos outros. A gente só colhe dor em decorrência dos nossos erros. Outra frase extraordinária de Kardec, lá no capítulo 5, ele vai dizer assim: Deus, não podendo punir pelo bem que eu faço, nem pelo mal que eu não faço, se sou punida porque fiz o mal, alguma coisa errada. Então vejamos a sublimidade dessa frase. Vamos espremer ela para ver quanto caldo a gente consegue tirar. Porque cada frase dessa é como uma cana de açúcar. Você vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai tirando o caldo. Chega num ponto que a gente fala assim: não tem mais nada para tirar. Tem. É a gente que não consegue. Interpretar texto bíblico e texto de Kardec é como mergulhar no oceano. Teu primeiro mergulho, quanto que você afunda? Quem me ajuda? Eu vou fingir que no primeiro mergulho a gente vai para o oceano e não para uma piscina, né? Pois é, o primeiro mergulho é na piscina. Não é na primeira leitura que a gente vai enxergar tudo que o texto tem. Diga-se de passagem, eu já li mais de 20 vezes o Evangelho segundo o Espiritismo, nesses 11 anos de doutrina espírita, e cada vez que eu leio, gente, parece que eu nunca tinha lido isso aqui. E eu enxergo alguma coisa que eu não tinha enxergado. Então leia, viu? Não entra nessa de, já entendi. Nós não entendemos nada de doutrina, gente. Kardec tem mais 1000 anos para ser estudado ainda. Tamanha profundidade daquilo. Então, Deus não podendo punir pelo bem que eu faço. A primeira coisa que chama a nossa atenção é Kardec usando o termo punir. Deus pune. Deus castiga. Certeza? Cuidado, hein? Quando teu filho faz alguma coisa errada e você pune ele, você castiga ele, qual o teu objetivo? Você gosta de ver ele sofrer ou você quer que ele mude de conduta? Quando eu entendi esse raciocínio, o termo castigo já não me incomoda mais. Porque eu era cheio de discutir, né? Deus castigou. E eu falo, opa, Deus não castiga. A partir do momento em que o objetivo não é castigar, o método não faz mais diferença. Então hoje alguém vira para mim e fala assim: Deus está me punindo, eu já não discuto mais. Porque nós temos que nos apegar na ideia e não no termo. Paulo de Tarso falou sobre isso na carta dele. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica, dá vida. Letra é o que está escrito. Espírito é a ideia que está sendo transmitida. Nós precisamos aprender a nos apegar muito mais na ideia do que propriamente no texto. E eu vejo gente perdendo tempo discutindo. Kardec errou ao colocar o termo punição. Gente, não se preocupa com o termo, não. Então, Deus não podendo punir pelo bem que eu faço, o bem que você faz traz algum tipo de punição? O bem que nós fazemos traz algum tipo de consequência desagradável? O que nós podemos esperar como consequência do bem que a gente faz? Só coisas boas. A principal delas, segundo o Livro dos Espíritos e segundo Emmanuel no livro Consolador, paz na consciência. Que é exatamente onde está escrita a lei de Deus, questão 621 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, e para mim é uma das perguntas mais extraordinárias da obra de Kardec, porque na nossa imaturidade a gente achava que a lei de Deus estava em algum lugar que a gente tinha que ir buscar. A lei de Deus está na Bíblia, aí você sai de casa e esquece a Bíblia? A lei de Deus ficou para trás. Faz sentido isso?
Não faz sentido nenhum. Aí Kardec vai e pergunta para os espíritos: onde está isso? Onde que ela está escrita? E os espíritos dão, assim, quase uma voadora tipo Anderson Silva na gente. Na tua consciência. Desde quando você foi criado simples e ignorante, a lei de Deus está lá. Evoluir significa fazer aflorar uma coisa que nós já temos em nós, não é escrevê-la. Olha que fantástico isso. Então os Espíritos vão nos dizer no final do livro dos Espíritos, e Emmanuel trabalha com esse mesmo conceito no Consolador, que a principal conquista de quem faz a caridade, de quem faz o bem, evita o mal, é a consciência cada vez mais tranquila. Deus não podendo punir pelo bem que eu faço. Outro conceito que precisa ser esclarecido, porque eu vejo espírita falar assim: André, eu tenho medo de fazer o bem porque os espíritos que não gostam do bem vão me perseguir. Pode acontecer? Ou é impossível? Quem faz o bem tem perseguição espiritual? Claro que tem. Não se iluda. Porque se eu dissesse que não, eu seria irresponsável. Mas o conceito que eu quero trabalhar aqui é o seguinte: se você fazendo o bem, pode ter uma turma que não gosta do bem que vai tentar te passar uma rasteira. Então você atrai perseguição. Mas atrai proteção? O que é maior? Então, pelo amor de Deus, não tenha medo de fazer o bem. Tua proteção vai ser sempre maior do que a perseguição. Se eu dissesse que não existe perseguição, eu seria irresponsável. Tem espíritos na psicosfera da Terra que não gostam do bem e vão tentar passar uma rasteira na gente. Isso é a realidade. Agora, a proteção é sempre maior do que a perseguição, gente. Então, não tenha medo de fazer o bem. Deus não podendo punir pelo bem que eu faço, e nem pelo mal que eu não faço, porque se eu sentir vontade de fazer o mal, e eu sou imperfeito, eu tenho essa vontade, não sei vocês, mas 3x4 eu me pego pensando em coisas que eu sei que eu não devia, estou aprendendo a controlar. Se eu sentir vontade e não fiz, me controlei, o que o Deus que me ama vai valorizar? A vontade ou o controle? Quem me ajuda? A gente precisa entender isso, porque eu vejo espíritas falando assim: cada pensamentozinho que eu tive que não devia ter, vai ter uma consequência. Quantos você teve só hoje? Todos eles vão ter consequência, meu filho? Mas vai sair daqui em 6.200 talvez. Espera aí. Um Deus que ama, Ele valoriza o teu controle, não a vontade que você sentiu. Lembremos de Allan Kardec no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai dizer que nós podemos ser divididos didaticamente em 3 grupos. O grupo mais atrasado, espiritualmente, consiste daquelas pessoas que sentem vontade de fazer o mal e fazem. O do meio, que eu acredito que seja o grupo onde nós estamos entrando, é daquelas pessoas que sentem vontade de fazer o mal, mas já estão aprendendo a controlar. Então você sente vontade, pensa, consulta o evangelho que você estudou, consulta a sua consciência, fala o quê? Não devo. Às vezes a gente até sabe que não deve, mas ainda escorrega. Mas está aprendendo a controlar. E o grupo mais evoluído, aquelas pessoas que nem pensam no mal. Da hora que levanta até a hora que vai dormir, não tem um pensamentozinho, uma vontadezinha errada. Se alguém aqui faz parte desse grupo, muito obrigado do fundo do coração por ter vindo à minha palestra, mas eu sei que você não está aproveitando nada, porque tudo que eu estou falando você já sabe e já faz. E depois daqui tu vai voltar para o céu. Então obrigado por ter me dado a honra de ter vindo aqui me ouvir, mas eu sei que você está perdendo seu tempo, porque você já sabe, já faz tudo que eu estou falando. Mas para a maioria de nós, essa informação é importante. Se você assistiu um DVD, que eu aconselho que vocês assistam, Raul Teixeira, chama Espalhamento Obsessivo. Alguém já assistiu, por favor? Oh, que coisa boa, rapaz. Raramente alguém vê. Eu comprei esse DVD quando o Raul esteve aqui em março de 2010. Eu tive o prazer de vir e comprei o DVD. O Raul vai dizer ali que para nós, no nosso nível evolutivo, qual é a vantagem? É você não pensar no mal de jeito nenhum? Se alguém aqui consegue, parabéns. O importante no nosso nível evolutivo é o quê? É sentir a vontade de fazer o mal e
Controlar. Isso me faz acreditar que quando eu tenho vontade de fazer alguma coisa errada e controlo, Deus não está preocupado com a vontade. Deus está agradecendo o meu controle. Esse é o Deus que a doutrina espírita me ensina. Tudo bem que não bate com muita gente, porque tem alguns palestrantes, aí me desculpem fazer essa crítica, que na boca deles a doutrina espírita não é o consolador, é o assustador. É causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Matou, tem que morrer, estuprou, tem que morrer. Ô, gente, Jesus não falou que o amor encobre os pecados? Mas os caras estão lá em causa e efeito, rapaz. Dá medo de assistir a palestra dos caras. Desculpa fazer essa crítica aí, mas pelo amor de Deus, isso aqui é para consolar, é para dar esperança. Não é para assustar ninguém, não. Porque uma pessoa que não conhece doutrina entra aqui e fala assim, causa e efeito, matou, tem que morrer, fez não sei o quê, reencarna. O cara não volta aqui nunca mais. Qual é a propaganda de doutrina que nós estamos fazendo? Para as pessoas que não entendem. Para as pessoas que estão aqui, por exemplo, pela primeira vez. A gente tem que se sentir acolhido aqui dentro. E não desanimado, que é o que está acontecendo em algumas palestras. Me perdoem esse desabafo. Mas vamos voltar lá. Deus não podendo punir pelo bem que eu faço, nem pelo mal que eu não faço, se eu sou punido, é porque fiz o mal. Alguém aqui está sofrendo? Só se expõe se quiser, principalmente porque tem uma câmera filmando. Cidade pequena, então, é mais arriscado ainda, porque a gente fala o que não devia e fala assim, ó, não conta para ninguém. Daí meia hora o WhatsApp da cidade inteira toca. Isso quando não vai para o Jornal Nacional, né? William Bonner. Fulano falou no centro espírita que sofre pra caramba. Se tiver alguém aqui passando por algum tipo de aflição, seja ela amorosa, familiar, doença, financeiro. Bom, financeiro no Brasil hoje, deixa quieto. O que nós plantamos no passado? Quem somos nós espiritualmente? Um bando de Bezerra de Menezes. Um monte de Joana de Ângeles, né? Pois é o que a gente pensa. Agora, se a gente está sofrendo hoje, quem nós fomos no passado? O que nós fizemos no passado? Entendamos isso, pelo amor de Deus, a responsabilidade é nossa. Quem plantou errado fomos nós. Porque com o tempo eu fui percebendo que quando a gente diz assim, eu sou um espírito muito atrasado, a gente não acredita nisso. Está na boca, mas não está na mente e não está no coração ainda. A gente não acredita nisso. Porque quem acredita nisso, quando a dor bate na sua porta, não dá graças a Deus, mas sabe que tem uma causa. Se Deus é justo, a causa é justa. Se eu estou me libertando de algum erro terrível do passado. Então, de alguma forma, a gente se alegra. A gente não acredita nisso. A ponto de algumas pessoas virem aqui na frente, já aconteceu isso aqui, de falar assim, ó, eu sou o ser mais atrasado da história do planeta. Já aconteceu isso? Gente, a gente é tão orgulhoso, que até para ser ruim, nós tem que ser mais ruim que todo mundo, né? Até para ser atrasado, a gente quer competir e ganhar, né? A gente é orgulhoso, né, cara? Jesus amado. Mas o importante é entendermos. Justiça das aflições. Nós estamos falando da justiça de Deus. Nós estamos falando de justiça absoluta. E justiça absoluta não erra. Está tudo certo. Se tem alguma coisa errada na nossa conduta, quando a gente mudar o plantio, a coisa entra nos eixos e começa a se corrigir. Aí a gente chama a responsabilidade para nós. Pelo tanto que eu falei, não vai dar tempo de citar os 5 itens, não, gente. Eu vou até onde o relógio me permitir, tá? O segundo subtítulo que Kardec comenta lá, e que vale a pena a gente trazer algumas reflexões, ele chamou de causas atuais das aflições. Vocês acham isso importante? Isso é primordial, sabe por quê? Não sei se aqui em Rio Preto é assim. Eu estou vendo nas casas espíritas que eu visito, o povo falando que tudo que a gente está sofrendo hoje é consequência de encarnação passada. Quando eu digo que tudo de errado que está me acontecendo é causa de encarnação passada, indiretamente, inconscientemente, sem perceber, o que eu estou dizendo? Nessa encarnação eu estou fazendo tudo? Tá bom, eu vou fingir que eu acredito. Nós não estamos fazendo nada errado nessa encarnação, gente? Pensa um pouco. Nadinha. Será que tudo que nós fazemos de errado é reencarnatório ou o processo educacional que nós recebemos influencia em nós hoje? Os exemplos que nós recebemos dos pais, dos tios, dos colegas de escola, das professoras, dos professores, influenciam em quem nós somos hoje ou tudo é reencarnatório?
Gente, o processo educacional é mais importante do que a gente pensa. Pelo amor de Deus, vê o que você está ofertando para o teu filho. Desculpa sair um pouco do tema. Você pode ter um espírito muito evoluído dentro da tua casa e jogar ele fora. Porque nós temos mania de achar que missionário vem pronto. Não. Chico Xavier chegou a dizer que se ele não tivesse passado por todas as dificuldades que ele passou, ele teria perdido a encarnação. E olha que ele perdeu mãe, perdeu madrasta depois. Presta muita atenção no que você está ofertando para o teu filho, porque o processo educacional influi na vida desse espírito. Ele pode vir cheio de tendências boas, mas se ele encontra uma família desestruturada e não consegue resistir a esses estímulos, você pega um missionário, um espírito mais maduro e põe ele em rumo errado. E talvez ele não tenha força para voltar para o caminho certo lá na frente. Mas o importante aqui é a gente pensar o seguinte: quantas sementes erradas nós estamos jogando hoje? E jogando tudo a culpa em questão reencarnatória. Quer ver alguns exemplos? Aqui em Rio Preto vocês têm problema com consumismo? Consumismo, comprar coisa que a gente não precisa, com um dinheiro que não tem, por isso que financia, para impressionar a gente que você não gosta. Acontece aqui em Rio Preto ou isso é coisa de cidade pequena? Por exemplo, vamos ser práticos. Tua vizinha comprou uma TV de 50 polegadas, a tua tem que ser de, no mínimo, 60 no mínimo, que é para humilhar. A gente só falta falar assim, né? Quem mandou comprar uma de 50? Agora eu compro uma de 60 só de sacanagem. Só que às vezes a pessoa não presta atenção que a sala é pequena, a TV nem cabe. Aí não dá na parede, tem que pôr na diagonal. Aí não cabe o sofá. Tem que sentar no chão. Imagina a cena. Ou então, mais bonito do que sentar no chão, ficar na janela assim, ó. Ou deixar ligada para desencarnado assistir, porque aí é o cúmulo, né? Vou fazer uma brincadeira aqui, pelo amor de Deus, não leva isso ao pé da letra, porque para fazer palestra espírita, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. É só uma brincadeira, tá? Eu costumo dizer que mulher e vitrine de loja de sapato tem um magnetismo, e depois você tem que desgrudar como se fosse um adesivo, cara. Todo mundo entendeu que eu estou brincando, né? E depois as pessoas cercam lá fora. André, por que você fala mal de mulher? Calma. É só para descontrair. E a gente compra tudo, né? Sapato que não serve, roupa que não fica boa. Ah, tá justinha, mas essa semana eu vou fazer caminhada, né? Eu perco uns 2 quilos essa semana, aí na verdade a gente engorda 2. Não recupera aquela e perde o que tinha. E aquele sujeito que entra numa loja para comprar um carro, gente, 90 prestações. Zerinho, coisa mais linda. Não dá 1 centavo de entrada. A hora que chegar no meio da Bíblia, porque aquilo não é um carnê, você me perdoe. Aquilo é uma lista telefônica. A hora que chegar na metade da Bíblia, você deve o carro inteiro ainda, soma as 45 para você ver. Você já pagou um carro e deve 1. Ótimo negócio, né? Para o vendedor. Para a concessionária, mas para nós, outra coisa que acontece muito, tenho certeza que mentalidade de cidade grande é diferente. A gente olha para uma moça bonita e fala assim, é essa que eu quero. E de preferência tem que ser bonita aí. Me ajuda. Registra na câmera. Pois é. Só que às vezes nós precisamos de ajuda, né, cara? Às vezes eu preciso de alguém do meu lado que seja compreensiva. Não sei se vocês têm, assim, dificuldades emocionais. Eu tenho de monte. Um psicólogo comigo ficaria rico. E quem tem dificuldades emocionais precisa de quem do lado? Que tipo de gente? Uma pessoa bonita e rica ou uma pessoa compreensiva, que nos ajude, que nos estimule? Quem me ajuda? Compreensiva? Ótimo. Mas qual foi o critério mesmo? Beleza aí? Tem uma boa chance desse casamento não dar certo, concordam, gente? Porque o critério não foi correto. Mas aí, a gente que é espírita, sabe tudo, tem informação pra caramba, fala o quê? Minha separação foi combinada no planejamento reencarnatório. Me mostra onde está isso. Eu nunca mais faço uma palestra espírita na minha vida. Vejamos como que a gente está pegando o conhecimento espírita e tentando justificar os nossos erros. Rota de fuga. Gente, compromisso é para ser assumido, é para ser cumprido até o fim. Ah, mas André, eu tenho o direito de me separar? Tenho, o livre-arbítrio te dá esse direito. Desde que você esteja ciente de que se a tarefa não foi cumprida, no futuro o que você vai fazer?
vai tentar cumprir de novo. Mas cuidado com essa história de falar assim. Aqui em Rio Preto acho que não acontece isso, lá em Severino tem muito. Eu vou aguentar esse traste, porque eu não quero voltar do lado dessa criatura nunca mais. Pois é, quando eu digo isso, eu já me conectei a essa criatura, pelo menos mais umas 5 encarnações. Porque o objetivo não é suportar, o objetivo é amar, entendamos isso. Mas o importante é a gente entender nesse instante o seguinte, Kardec é textual lá no item causas atuais das aflições. Grande parte das nossas vicissitudes está sendo plantada agora. Para de jogar culpa em reencarnação. Existem questões reencarnatórias? Não tenha dúvida, mas a maioria nós estamos errando agora. Quer ver outro exemplo? Não sei se isso acontece com vocês. Impulsividade. Alguém aqui é impulsivo? Depois você olha e fala assim, meu Deus, quando eu vi eu já tinha feito. Quando eu vi eu já tinha falado. E por causa de uma palavra dita fora de hora, por causa de uma coisa que te proporcionou segundos de prazer, quantos séculos de dor? É isso? É isso. Por causa de orgulho, de egoísmo. Por que as pessoas estão qual o objetivo das pessoas, pelo menos a grande maioria, ao escolher a sua profissão hoje? O povo escolhe aquilo que ele gosta de fazer ou aquilo que dá dinheiro? Quem me ajuda? Interessante, né? Vou dar só um exemplo. Vou pegar uma profissão e aí a gente extrapola para todas as outras. Quantos médicos nós estamos vendo que não tem vocação nenhuma para a medicina? Gente, eu conheço médico que só de olhar para você, ele te faz um diagnóstico preciso. Porque ele tem vocação. Segundo Emmanuel no livro Consolador, vocação é a somatória de experiências reencarnatórias. Em compensação, existem médicos que com uma batelada de exame na mão, não consegue dar um diagnóstico seguro. Por que será? A gente não escolhe o que gosta de fazer. Aliás, eu perguntaria aqui, todo mundo aqui sabe o que gosta de fazer? A gente se conhece tão pouco, a gente se esconde tanto de nós mesmos, que se alguém perguntar o que a gente gosta de fazer, demora minutos, às vezes horas, para a gente lembrar uma coisa. Porque às vezes a gente fala assim, nós já sabemos que nós somos espíritos atrasados. Então, cada um aqui fala um defeito que tem. A maioria vai levantar a mão e vai falar, eu sou assim, eu sou egoísta, eu sou vaidoso. Agora, se eu falar assim, fala uma virtude que você tem. Talvez ninguém levante a mão. E eu aposto que todo mundo aqui tem coisas boas. A gente só não sabe. A gente só não se conhece. A maioria dos nossos erros está sendo cometido agora. A gente não pensa para falar, não pensa para fazer, faz por impulso e joga a culpa em reencarnação. Não. Em termos de quantidade, a maior parte dos nossos erros está sendo cometido nessa encarnação. Está lá no item causas atuais das aflições. Kardec é textual. Embora, no item seguinte, ele trabalhe com causas anteriores das aflições, e é lógico que existem causas que nessa encarnação, eu não encontrando, aonde eu vou achar? Nas encarnações anteriores. Lógico. Não dá para desconsiderar o contexto reencarnatório. Então, se a maioria dos nossos erros está sendo cometida agora, os mais difíceis de resolver, as questões mais complicadas, aquela que nos testa para valer, em geral tem conotação reencarnatória. Em geral. As mais difíceis, aquela que te testa a tua paciência, se tenta por aqui não dá, tenta por ali não dá, tenta por lá não dá. Pessoas que cruzam o nosso caminho, às vezes viram a nossa vida de ponta cabeça. Tudo isso pode ser questão reencarnatória, porque existem situações que sem a reencarnação ninguém explica. Tem um amigo meu em Severina que perdeu um filho de... O câncer se manifestou com 3 anos. Gente, que fatores cancerígenos esse moleque estava exposto? Com 3 anos de idade. Sem as questões reencarnatórias você não entende. Pessoas que já nascem com defeitos físicos.
Sem a reencarnação, como é que você explica isso? Acidente genético? Eu não consigo entender a lei de Deus possibilitando um acidente genético, o espermatozoide errado, fecundou o óvulo errado, enfim. E uma pessoa nascer limitada sem que isso tenha uma causa. Aí nós vamos entender o princípio de causalidade. Kardec trabalha muito com esse princípio em O Livro dos Espíritos. De uma forma geral, o princípio de causalidade é conhecido por nós como lei de causa e efeito. Na verdade, Kardec trabalha com o princípio filosófico da causalidade. É muito mais profundo, viu? Não é tão simples quanto a gente pensa, não. E para encerrar, o quarto subtítulo. Kardec trabalhou com o conceito do esquecimento do passado. Porque na nossa imaturidade, o que a gente fala? Se eu lembrasse o que eu fiz na encarnação passada, eu saberia por que eu estou passando por isso agora, e sabendo por que eu enfrentaria melhor. Será? Você pode garantir isso? Alguém aqui tem vontade de fazer terapia de vivências? Pode deitar nessa mesa que eu faço agora. Nunca fiz, mas eu aprendo. Tudo se aprende nessa vida. Alguém quer tentar? Não precisa nem apagar a luz. Quer? Vamos falar sério? Vale a pena? Diz Allan Kardec que Deus passou, ele usa essa linguagem é bíblica, inclusive. Diz Allan Kardec que Deus passou um véu sobre as nossas vidas passadas para que a gente não se lembre delas. Gente, eu tenho a ligeira impressão, e se eu estiver errado, por favor, pode me interromper e me corrigir. Eu tenho a ligeira impressão que Deus é mais inteligente do que nós. E se ele passou um véu para esquecer, adivinha o que é para fazer? Deixa esse véu lá, pelo amor de Deus. Ah, mas André, tem gente que lembra. Aí foi Deus que colocou um véu com uma pontinha. É uma tendência natural da pessoa. Se você não tem esse véu aberto, deixa ele fechadinho, viu? É fácil de entender. O objetivo do esquecimento do passado é o quê? Cada um de nós ter o pé, ou os pés, muito firmes nessa encarnação. Com os pés firmes nessa encarnação, sem lembrar de nada que aconteceu do passado. Você está dando conta? Fácil de entender, né? Alguém aqui acha que está dando conta? Alguém acha aqui que se desencarnar amanhã, Deus nos livre e guarde que não aconteça. Mas se desencarnar amanhã sai justificado? Nem uma passadinha no umbral? Alguém aqui acha que deu conta? Olha que interessante, se com uma encarnação na mente, esquecendo todo mundo que nos agrediu, e todo mundo a quem nós agredimos, já está difícil, você imagina se você lembrar do passado. Aí você tem um casamento complicado, não sei se isso acontece aqui em Rio Preto, lá em Severino tem vários. Aí você tem um casamento muito complicado e você lembra que teu marido ou tua esposa foi teu assassino na encarnação passada. O casamento que estava complicado vai para onde? Para o umbral, né? Você quer lembrar? Não? Mas eu vejo espírita falando que quer lembrar. Quer dizer, Deus fez você esquecer, mas a gente é mais inteligente do que Deus, né? Ou seja, o desígnio de Deus está errado. Olha como que a gente é imaturo, né? A menos que você seja como a maioria do movimento espírita. Eu vou deixar um desafio e um pedido para a diretoria da casa. Depois, na hora que o pessoal for saindo, Marcos, pergunta um por um quem foi a encarnação passada. Quais vão ser as respostas? Só rei, rainha, príncipe, princesa, faraó, iniciado egípcio, Mahatma, filósofo. Não duvido. Não duvido de Jesus estar encarnado, gente. Interessante, pega essas respostas e faz um levantamento. Não tem um bêbado, não tem um ladrão, não tem uma prostituta, e nós estamos sofrendo por quê? Se a gente fez tanto bem na encarnação passada, a gente é inocente, né, cara? E se alguém admitir que é ladrão, vai falar que é o quê? O bom ladrão que foi crucificado junto com Jesus, né? Lógico. Aquele que se arrependeu, Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. Só se for esse ladrão. Aí capaz da gente admitir. Graças a Deus você não lembra o que você fez no passado. Porque, gente, vou usar a linguagem popular para qualquer um entender. Se puxar a capivara, é pior do que você pensa. Diz um amigo meu que nós temos tudo o que nós precisamos nessa encarnação. Agora vem uma pancada. E muito mais do que nós merecemos.
Porque a misericórdia de Deus está agindo. E tudo que você tem, agradeça. Porque se nos fosse dado em proporção aos nossos erros de encarnação passada e dessa, a coisa ia ser feia. Então, tudo que você tem, agradece. E aí nós vamos entendendo a misericórdia de Deus. E aí nós vamos entendendo por que Jesus disse que bem-aventurados os que choram, os que sofrem perseguição em nome da justiça. E aí nós vamos entender por que Allan Kardec escreveu esse capítulo extraordinário. O comentário de Kardec é sempre muito lúcido, mas nesse capítulo ele se superou. O objetivo do capítulo é simples, é fazer a gente entender por que nós somos bem-aventurados quando estamos sofrendo. Se você entendeu verdadeiramente que nós somos espíritos altamente endividados, tudo que nós temos, gente, é por misericórdia, porque se nos fosse dado em proporção às nossas dívidas, papai do céu. Aí a gente vai entendendo. Aí a gente vai cumprindo o objetivo do capítulo 5, fortalecer a nossa fé. Fazer a gente parar de reclamar e encarar a vida de frente. E como nos disse a frase de Einstein, muito repetida em toda a codificação, em todos os livros dos espíritos mais sérios, a gente vai alterando o plantio. Plantando melhor, agindo melhor. E com o tempo, a vida entra nos eixos. Se já não entrou. Porque eu diria que apesar de todas as dificuldades, gente, ninguém é mais aqui erra por maldade. Erra, às vezes por ignorância, e às vezes porque sabe o que tem que fazer, mas não consegue. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui mais comete erro por maldade. Então nós já estamos entrando nos eixos, nós estamos voltando a caminhar em linha reta, usando uma outra metáfora, né? O trem já está nos trilhos e já está começando a andar. Então vamos confiar naquele que governa esse planeta, segundo Emmanuel, há mais de 4,5 bilhões de anos. Livro A Caminho da Luz. Antes da formação do planeta, esse espírito já era um Cristo. E quando foi decidida a formação do planeta, ele vira para Deus e fala: eu quero governá-lo. Eu quero ser o pastor desse rebanho. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já ama esse planeta. E ele tem tudo sob controle. A única coisa que está fora do controle é a nossa vida. Mas a hora que a gente pegar todo o conhecimento espírita que a gente tem e aplicar, colocar em prática, mudar o plantio, ter mais paciência, a coisa vai acelerar. Deus não nos desampara. Se está difícil, o fardo é sempre proporcional ao ombro que o carrega. Ninguém recebe missão ou tarefa de que não dá conta. Se alguém recebeu um fardo mais pesado do que o ombro, significa que Deus errou. Eu não consigo imaginar Deus errando. Então nunca peça fardo mais leve, peça força para os nossos ombros. E assim nós vamos entendendo de que forma a doutrina espírita pode nos ajudar nessa caminhada. A terceira revelação não nos foi dada à toa. É para complementar o conhecimento das duas anteriores e fazer a gente chamar a responsabilidade para nós. Sem esquecer que não nos falta amparo. A partir do momento em que a gente faz a nossa parte bem feita, com o máximo de empenho, e não nos esqueçamos, ninguém espera a perfeição de nós, porque nós não somos perfeitos. Jesus espera esforço. E a partir do momento em que houver esforço verdadeiro, Ele vai estar do nosso lado. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus. Estarei convosco, até a consumação dos tempos. E a frase mais consoladora de Jesus, para mim pelo menos, foi registrada por Mateus. Capítulo 11, versículos 28 a 30, comentado por Kardec, no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vinde a mim, todos vós, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque suave é meu jugo e leve o meu fardo. Obrigado, boa noite.